Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Essa é a terrível história de Ronald Dennis Simmons, um americano que levou sua família a viver em situação de pobreza e isolamento social e que passou a vida inteira cometendo os piores crimes que alguém pode cometer contra sua própria família, desde abusos sexuais infantis, incesto e, por fim, assassinatos. Ronald Dennis Simmons nasceu em Chicago em 15 de julho de 1940. Seus pais, Loretta e William Simmons, formavam uma típica família norte-americana da época. Porém, seu pai sofreu um derrame inesperado e veio a falecer quando Ronald tinha apenas 2 anos. Loretta, buscando oferecer uma vida estável ao filho, encontrou refúgio nos braços de um novo William Griffin, um militar do exército americano. Entretanto, se casar com um militar significava uma vida de constantes mudanças. Aos 17 anos, após tantas mudanças e poucas raízes, sentindo-se deslocado e desinteressado pela escola, o Ronald decidiu seguir a carreira militar, optando por se alistar na Marinha. A decisão o levou à base naval da Marinha Americana em Washington, onde seu destino cruzou com Rebecca Ulibarri, carinhosamente chamada de Beck. A relação entre Ronald e Beck evoluiu rapidamente e logo eles se casaram, em 9 de julho de 1960. Ao longo de 27 anos de casamento, o casal teve 7 filhos. Em 1963, o Ronald decidiu deixar a Marinha, sobrevivendo das economias que tinha feito e de pequenos serviços de reparos que prestava localmente. Cerca de 2 anos depois, ele se juntou à Força Aérea dos Estados Unidos, onde fez sua carreira militar de quase 2 décadas, inclusive atuando na Guerra do Vietnã. O Ronald recebeu diversas condecorações, entre elas a Medalha Estrela de Bronze, a Cruz de Galantaria da República do Vietnã por sua contribuição como aviador e a Faixa da Força Aérea. Aos 39 anos, no dia 30 de novembro de 1979, o Ronald optou por se aposentar das Forças Armadas. Em abril de 1981, vivendo na cidade de Cloudcroft, no Novo México, o Ronald foi denunciado por um vizinho que o viu beijar sua filha, Sheila Simmons, publicamente. Sendo investigado por suspeita de abuso sexual infantil, ele decidiu fugir com sua família para o estado do Arkansas. Havia também outro fator que o motivava a fugir de denúncias e autoridades. A Sheila, agora com 19 anos, teria uma filha, Sylvia Gale McNulty, de seu próprio pai. Naquela época, a família se mudava constantemente, sempre em diferentes localidades do Arkansas, porque o Ronald vivia num estado de paranoia constante, temendo sofrer alguma perseguição policial. Mas depois de viver por 2 anos nesse ritmo nômade, em 1983, ele resolveu se fixar em algum lugar. Ele encontrou então uma propriedade de 5 hectares próxima à pequena cidade de Dover, no estado do Arkansas. O local era afastado da cidade e tinha pouca infraestrutura, não tinha uma casa construída, encanamento, eletricidade ou água corrente, era só mesmo ali o terreno. Então, a primeira construção que ele fez foi dizer ali, na verdade, para os filhos cavarem um grande e fundo buraco que se tornaria o banheiro da família. Posteriormente, o Ronald adquiriu 2 antigas casas móveis em um ferro velho que se tornaram o novo lar da família. Para isolar sua mulher e seus filhos, ele construiu uma cerca improvisada de 3 metros de altura, colocando placas proibindo pessoas de se aproximarem de sua propriedade e de sua família. Nesse cenário familiar, os filhos não podiam ter uma vida social, levar amigos em casa ou atender à porta se o pai não estivesse em casa.
O Ronald controlava até mesmo o envio de cartas, permitindo somente que as cartas fossem enviadas se passassem por ele para antes ele conferir tudo o que estava escrito. O Ronald começou a trabalhar na cidade de Dover em diversos serviços braçais. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas ficaram relutantes em contratá-lo. A sua reputação na cidade não era das melhores. Ele era visto como um homem rude, arrogante e um assediador de mulheres. Nesse período, o Ronald também começou a abusar sexualmente de sua esposa Becky, além dos assédios morais e depreciações que ela já sofria com ele há anos. Ela tentou deixar o Ronald diversas vezes, entretanto suas tentativas eram breves e ela sempre retornava em poucos dias devido às dificuldades financeiras e também aos filhos. O Ronald tinha uma obsessão por sua filha Sheila, ele abusou sexualmente dela desde seus primeiros anos de vida, porém quando ela, superando todas as adversidades, conseguiu se casar e formar sua própria família, isso foi um golpe muito duro no Ronald, acentuando a sua depressão. Essa situação, somada à pobreza, ao isolamento e à falta de recursos básicos como água e eletricidade, tornou a vida ainda mais caótica. Vivendo nessas condições precárias, sem a filha e com a Becky tentando se afastar frequentemente, o Ronald percebia sua realidade desmoronando. Ele concluiu que não havia mais motivo para continuar vivendo, já que ele não conseguia mais controlar toda a sua família, e elaborou então um plano para assassinar todas as pessoas que, segundo ele, eram responsáveis por sua condição, começando por sua própria família. Era 1987 e o Natal estava a apenas uma semana de distância. Essa seria a ocasião ideal para colocar o seu plano em ação, já que toda a família estaria presente, incluindo seus netos. No dia 22 de dezembro de 1987, o Ronald comprou uma arma e muita munição. Sua primeira vítima seria Ronald Denise Simons Jr., seu primeiro filho, de 26 anos, e sua neta Barbara Simons, de 3 anos. Na manhã seguinte, quando chegaram em casa, o Ronald tirou a arma do bolso, mirou na cabeça do filho e disparou. A Beck, sua esposa, presenciou tudo, mas antes que ela conseguisse gritar ou fazer qualquer coisa, o Ronald também a matou. Em seguida, ele caminhou até onde a neta estava sentada, colocou as mãos em volta do pescoço dela e a estrangulou até a morte. Para esconder os 3 corpos antes que os seus outros filhos mais novos chegassem da escola, ele os arrastou um a um até um fosso e os despejou. Seus outros filhos, Loretta, Ed, Marianne e Rebecca Simons, ao retornarem da escola, ouviram o pai os chamando, dizendo que tinha uma surpresa de Natal. O Ronald estava na entrada da casa, dizendo que a surpresa estava no interior e que eles deveriam entrar um por um. A Loretta, de 17 anos, foi a primeira a entrar. Assim que fechou a porta da casa, o Ronald a agarrou pelo pescoço e a estrangulou. Depois, ele arrastou seu corpo para fora pelos fundos e submergiu a cabeça dela em um dos barris onde a família armazenava a água da chuva, até ter certeza de que ela estava morta. Ele repetiu o mesmo modus operandi com o Ed, de 14 anos, a Marianne, de 11 anos, e a Rebecca, de 8 anos. Depois de tudo isso e deixar todos os corpos naquele fosso no fundo do terreno, o Ronald seguiu sua rotina diária como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, pela primeira vez, ele teve a casa só para ele. Segundo ele relatou mais tarde, essa teria sido uma das noites mais pacíficas que ele já teve. Nos dias subsequentes, ele decidiu desfrutar desse breve momento de tranquilidade. Seu Natal foi solitário, passando seus dias entre cochilos e bebidas. Acordando revigorado no dia 26, ele decidiu que era hora de seguir com o resto do seu plano. A expectativa era que a família fosse se reunir em sua casa naquele dia 26 para o tradicional almoço pós-natal, e com isso ele conseguiria então tirar a vida de todas as outras pessoas que ainda restavam. Seu filho, William Simons II, de 22 anos, foi o primeiro a chegar na casa, acompanhado de sua esposa Renata Simons e do pequeno filho William Simons III. E assim como fez antes com os outros filhos,
Logo que William II pisou na propriedade, o Ronald disparou diversas vezes contra ele e a esposa dele. O seu neto, de apenas 1 ano, foi também estrangulado. O Ronald arrastou os 3 corpos até aquele mesmo fosso, que agora já contava com 10 corpos. Momentos depois, sua filha Sheila chegou com seu marido, Dennis McNulty, de 33 anos, e seus 2 filhos, Sylvia, de 7 anos, e Michael, de 1 ano. O Ronald atirou em Sheila e no marido dela inúmeras vezes até ter certeza que estavam sem vida, e em seguida estrangulou Sylvia, que era sua filha e neta, e Michael, que era seu neto. Em 26 de dezembro de 1987, o Ronald havia terminado sua terrível missão, tendo tirado a vida de todos os 14 membros de sua família. Dessa vez, ao invés de colocar no fosso como as outras pessoas, ele deixou os corpos dos netos em 2 veículos abandonados perto do terreno. A Sheila e o Dennis foram deixados na casa e cobertos para que ele não precisasse vê-los. No amanhecer do dia 28, após um breve descanso, o Ronald acreditava que seu trabalho ainda não tinha terminado. 14 vidas em 4 dias não foram suficientes para apaziguar a sua sede de vingança. Sentindo-se menosprezado pela comunidade local, ele planejava continuar sua onda de assassinatos pela cidade. O Ronald se preparou para um novo dia de horrores, para matar o maior número de pessoas que ele conseguisse. A primeira parada dele foi no Walmart, onde adquiriu uma nova arma e mais munições. Sua próxima vítima escolhida foi Kathleen Kendrick, uma jovem de 24 anos que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Ele escolheu ela simplesmente porque ela não correspondeu às investidas e assédios que ele tentou contra ela. O Ronald então entrou no escritório e, ao vê-la, rapidamente disparou diversas vezes contra ela, que morreu imediatamente. Ele saiu pela mesma porta, indiferente ao que havia acabado de fazer, e foi em direção ao seu próximo objetivo. Seu destino foi o Taylor Oil Company, uma empresa petrolífera onde ele já havia prestado serviços. Seu alvo era Rusty Taylor, com quem teve um breve desentendimento profissional tempos atrás, o suficiente para incluí-lo em sua lista vingativa. Esse homem foi baleado, mas felizmente sobreviveu. Porém, um bombeiro de folga, James David Chaffin, de 33 anos, que estava passando pelo local e entrou no prédio no momento dos tiros, acabou sendo atingido fatalmente. O próximo alvo foi um mini-mercado chamado Sinclair Mini Mart, e desta vez o Ronald não tinha um alvo específico. Ele simplesmente atirou aleatoriamente, ferindo 2 clientes que, por sorte, sobreviveram. Posteriormente, ele se dirigiu à Woodline Motor Freight Company, um local onde teria trabalhado anos atrás. Ele buscava por Joyce Butts, de 35 anos, sua antiga supervisora que, mesmo atingida e ferida gravemente por Ronald, sobreviveu ao ataque, porém com graves sequelas. Pensando que sua missão ali estava completa, o Ronald deteve uma funcionária exigindo que ela chamasse a polícia. Aterrorizada, a moça obedeceu enquanto ouvia as confissões de todos os assassinatos que o Ronald tinha cometido. Ao chegar, a polícia encontrou o Ronald, que se entregou sem resistência, revelando detalhes de seus crimes. O que assombrou as autoridades não foi apenas o relato, mas a serenidade com que ele descreveu o extermínio de toda a sua família, sem exibir qualquer emoção ou remorso. Durante o seu julgamento, o Ronald parecia quase suplicar pela pena de morte, dando a entender que preferia isso a uma vida inteira atrás das grades. Ele fez uma declaração dizendo: "Eu, Ronald Diniz Simons, quero que se saiba que é meu desejo e desejo que absolutamente nenhuma ação por parte de ninguém seja tomada para apelar ou de qualquer forma alterar esta sentença. Solicita-se ainda respeitosamente que esta sentença seja executada com celeridade." A única coisa que o Ronald tentou esconder das autoridades foram os anos de abusos incestuosos
que cometeu. Porém, durante o julgamento, a promotoria expôs que uma das vítimas, a Sylvia, era sua filha, fruto desses abusos cometidos contra a Sheila. Esse foi o único momento que o Ronald demonstrou alguma emoção quando atacou furiosamente o promotor, mas foi rapidamente contido. No dia 25 de junho de 1990, o Ronald encontrou seu fim através da injeção letal, método que ele próprio havia escolhido. Seu corpo, não reivindicado por nenhum familiar, foi sepultado em uma vala comum no condado de Lincoln, no Arkansas. Ao longo da história, várias figuras sombrias surgiram, deixando terríveis marcas de seus atos assombrosos. No entanto, poucos conseguiram se destacar tanto quanto Ronald Diniz Simons, o maior aniquilador de famílias da história dos Estados Unidos e possivelmente do mundo. A amplitude de seus crimes é tão vasta que desafia a compreensão humana, nos fazendo questionar o que poderia levar alguém a tamanha maldade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.